No início do verão, estudantes em toda a Grã-Bretanha aguardavam ansiosamente o fim do ano letivo e o início das férias. Entre eles estava Danielle Jones, de East Tilbury, no condado de Essex. Na manhã de 18 de junho de 2001, Danielle se preparava para a escola como de costume. Por volta das 7h55, ela se despediu de sua família e saiu para o ponto de ônibus para pegar o ônibus escolar. Às 14h30, o telefone tocou na casa da família Jones. Do outro lado da linha estava o professor de Danielle, perguntando por que ela havia faltado à aula. Essa pergunta atingiu os pais de Danielle como um raio em céu azul. Eles não podiam entender por que sua filha não havia aparecido na escola. Ela não tinha motivo para faltar às aulas. Daniela Sarah Jones nasceu no outono de 1985 no condado de Essex. Seus pais, Linda e Tony Jones, viviam com Daniela e seus 2 irmãos mais novos na pequena vila de East Tilbury. Daniela era bastante reservada, preferia o conforto de casa e às vezes era tímida na presença de outras pessoas. Mesmo assim, ela tinha um excelente senso de humor e muitos amigos. O que Daniela mais amava eram os animais. Em casa, ela tinha 2 coelhinhos peludos que adorava acima de tudo. Quando os pais de Daniela receberam uma ligação da escola, a notícia os perturbou profundamente. Eles pensaram que, mesmo se sua filha tivesse decidido matar a aula, ela certamente voltaria para casa antes do anoitecer. Afinal, Daniela sempre teve medo de ficar sozinha à noite. Durante todo o dia, familiares e amigos de Daniela tentaram entrar em contato com ela. Enviaram mensagens e ligaram, mas só havia silêncio. Esse comportamento não era nada típico de Daniela, o que preocupava a todos ainda mais. A história de Danielle deixou muitas perguntas sem resposta. Ela sempre mantinha seus pais informados sobre seus planos, mesmo se fosse apenas visitar os vizinhos. Normalmente, ela ligava para casa assim que chegava ao seu destino. Quando escureceu e Danielle ainda não havia retornado, seus familiares ficaram inquietos e decidiram começar a procurar. Linda Jones ficou em casa, na esperança de receber uma ligação ou que sua filha retornasse. Por volta da meia-noite, quando ficou claro que algo deve ter acontecido com Danielle, os pais recorreram às autoridades em busca de ajuda. Os investigadores primeiro interrogaram as pessoas próximas à desaparecida. Depois de determinar que Danielle não tinha motivo para sair de casa e que todas as suas coisas ainda estavam no lugar, foi decidido iniciar imediatamente a busca. O irmão mais novo de Danielle compartilhou uma observação estranha. Pela manhã, ele viu pela janela sua irmã saindo de casa e seguindo o caminho habitual, mas de repente ela se virou e foi em outra direção. Isso lhe pareceu incomum. A operação de busca foi iniciada em grande escala. Investigadores, condutores de cães com cães farejadores, parentes e amigos partiram ao longo da rota habitual que Danielle normalmente tomava para se à escola. A mãe mal fechou os olhos durante toda a noite. Ela esperava que sua filha entrasse pela porta a qualquer momento, como de costume. Nos 3 dias seguintes, a família vasculhou cada canto da casa, mas não encontrou nada significativo. No entanto, conseguiram localizar pessoas que tinham visto a desaparecida naquela manhã. Alguns estudantes notaram que ela foi até a loja ao lado do ponto de ônibus. Descobriu-se que ela nunca entrou no ônibus escolar. Logo, as buscas se expandiram. A polícia foi de casa em casa na pequena cidade. Os investigadores falaram com todos os moradores e pediram que verificassem seus galpões e anexos. Ao mesmo tempo, a resposta da comunidade foi avassaladora. Todos tentavam apoiar a família e muitos moradores locais se juntaram às buscas por conta própria. Mas mesmo após vários dias de busca intensa, nenhum vestígio pôde ser encontrado. Os familiares e pessoas próximas à desaparecida estavam desesperados. No entanto, eles continuavam a acreditar que sua amada filha estava viva e logo voltaria para casa.
As autoridades locais reconheceram a gravidade da situação em relação ao desaparecimento de Danielle e transferiram o caso para a Unidade de Investigação Central. Eles designaram um oficial especial como pessoa de contato para a família. Sua tarefa era apoiar os familiares durante toda a investigação e fornecer-lhes novas informações em tempo hábil. O oficial deveria estabelecer uma relação de confiança com os parentes de Danielle para entender melhor a atmosfera na família e criar um perfil da desaparecida. Durante a conversa, os pais expressaram preocupações sobre o relacionamento de sua filha com o tio. Stuart Campbell, o marido da irmã de Tony Jones, era próximo de Danielle. Este trabalhador da construção civil de 43 anos e pai de 2 filhos costumava passar tempo com sua sobrinha e seus irmãos quando eram mais jovens. Ele brincava com eles e os tratava como se fossem seus próprios filhos. Em conversa com um investigador, a senhora Jones compartilhou suas observações sobre Stuart. Segundo ela, ele dava a impressão de ser uma pessoa com autoestima exagerada, embora também tivesse um certo carisma. Seu marido Tony mantinha uma relação amigável com ele, mas ocasionalmente confessava-se à esposa que havia algo em Stuart que lhe causava um vago desconforto. Com o tempo, Stuart começou a dar atenção excessiva a Daniela, sua sobrinha. Ele se acostumou a buscá-la após as aulas e oferecer-lhe carona. Isso causava desconforto em Daniela, especialmente devido aos olhares curiosos de seus colegas de classe. Stuart frequentemente a convidava para o cinema e café, e insistentemente tentava segurar sua mão durante os passeios. As visitas de Stuart à casa da família Jones se tornaram muito frequentes, até 4 ou 5 vezes por semana. Finalmente, Linda e Tony decidiram limitar sua permanência na casa deles. Tony se lembrou de um incidente quando Stuart, sentado ao lado de Daniela no sofá, perguntava insistentemente por que ela estava tão envergonhada e corada. Quando Tony ouviu essa conversa, decidiu intervir e perguntou a Stuart o que estava acontecendo. Campbell, no entanto, imediatamente descartou, explicou que tudo estava bem e mudou de lugar imediatamente. Após a conversa com o representante das autoridades, os pais de Danielle disseram que só agora começavam a entender. Por trás do comportamento de Stuart, poderia haver mais do que a relação usual entre tio e sobrinha. Parecia que Danielle estava tentando se manter distante dele. Linda e Tony admitiram que anteriormente haviam explicado suas ações como afeição sincera e desejo de estar mais próximo de sua família. E tudo que lhes parecia estranho, eles atribuíam a mal-entendidos inofensivos. Eles tentaram não prestar muita atenção, temendo que pudesse prejudicar seriamente as relações familiares se suas suspeitas se provassem infundadas. Afinal, a irmã biológica de Tony era esposa de Stuart. Um dia depois que Danielle parou de responder, Tony decidiu visitar seus parentes. A casa, no entanto, o recebeu com silêncio. Ao olhar pela janela, ele notou surpreso um sistema de vigilância por vídeo na sala de estar, o que lhe pareceu incomum. Mais estranho ainda, no entanto, foi o comportamento de Stuart Campbell quando Tony finalmente o encontrou. Ele parecia completamente indiferente ao desaparecimento de Danielle. Além disso, Stuart era o único que não demonstrava nenhum interesse em procurá-la. Ao mesmo tempo, a mídia local continuava a reportar intensamente sobre o desaparecimento de Danielle Jones. Diante do crescente interesse público, os representantes das autoridades policiais decidiram organizar uma reunião com jornalistas para fornecer informações oficiais sobre o caso. Em uma reunião com jornalistas, os investigadores compartilharam detalhes sobre como Danielle havia desaparecido. Eles pediram aos telespectadores das notícias locais que relatassem qualquer informação que pudesse ajudar na busca. Esta medida provou ser bem-sucedida. Numerosas ligações começaram a chegar à delegacia de polícia. Uma delas interessou particularmente aos investigadores. Uma testemunha ocular relatou ter notado uma menina de aparência semelhante na manhã em que Danielle foi vista pela última vez.
ela estava ao lado de uma van azul, discutindo em voz alta com um homem. Curiosamente, o tio de Danielle, Stuart Campbell, possuía uma van azul semelhante. Este detalhe levantou sérias suspeitas na polícia. Surgiram temores de que Campbell pudesse ter sequestrado sua sobrinha para um destino desconhecido. Antes de convidar o suspeito para uma conversa, os investigadores decidiram investigar seu passado. O que descobriram os preocupou profundamente. Revelou-se que esta pessoa já havia chamado a atenção das autoridades policiais muitos anos antes. No final dos anos 80, ele foi preso por comportamento inadequado em relação a uma pessoa jovem. Ele confessou sua culpa, mas escapou com liberdade condicional e saiu do tribunal como um homem livre. Tanto Linda quanto Tony sabiam que seu novo parente tinha tido problemas com a lei no passado. Mas quando tentavam descobrir detalhes, Stuart descartava e assegurava que eram trivialidades. Ele convenceu a todos que tinha sido vítima de difamação, já que o tribunal acabou por absolvê-lo. A investigação posterior levou a revelações chocantes. A polícia descobriu cerca de 30 casos em que o nome de Stuart Campbell aparecia. Descobriu-se que, ao longo de muitos anos, ele atraía mulheres jovens fingindo ser um fotógrafo da moda. Uma vez a sós com elas, ele as forçava a participar de sessões fotográficas questionáveis, alegando serem para revistas de luxo. Diante do passado de Campbell e seu relacionamento incomum com a desaparecida Danielle, os investigadores tiveram que, ou dissipar as suspeitas contra ele, ou encontrar evidências de seu possível envolvimento no misterioso desaparecimento de sua sobrinha. Como Danielle não pôde ser encontrada, os investigadores desenvolveram a teoria de que Stuart Campbell poderia estar mantendo-a contra sua vontade em um local desconhecido. Eles organizaram uma vigilância na esperança de que ele pudesse levá-los ao paradeiro da desaparecida. No entanto, seu comportamento apenas aumentou as suspeitas das autoridades policiais. Ele não demonstrava a preocupação que se esperaria de um tio cuja sobrinha havia desaparecido sem deixar rastros. Em vez disso, Campbell passava tempo de maneira estranha em estacionamentos, fotografando carros semelhantes ao seu próprio Nissan prateado. Quando ficou claro que a vigilância não estava produzindo os resultados desejados, os investigadores decidiram prender Campbell. Em 23 de junho, 5 dias após o desaparecimento de Danielle Jones, Stuart Campbell foi detido. Durante o interrogatório pelos investigadores, Campbell foi imediatamente informado de que eles tinham razões convincentes para acreditar que ele estava ciente da situação com Danielle. No entanto, Stuart imediatamente começou a negar tudo, alegando não ter ideia de onde ela estava. Além disso, ele afirmou ter um relacionamento próximo e confiável com sua sobrinha. Segundo Stuart, os relacionamentos de Danielle com seus pais, Tony e Linda Jones, haviam se deteriorado à medida que ela crescia. Ele contou que atuava como mediador entre Danielle e seus pais para ajudar a família Jones a evitar uma ruptura, já que, segundo ele, estavam à beira da separação. No decorrer da conversa, revelou-se que Stuart Campbell tinha um álibi incontestável. No momento do desaparecimento de Danielle, ele não estava em East Tilborough. Ele havia ido à cidade vizinha para comprar materiais de construção para ajudar seu vizinho com reformas. Ele não tinha recibo, pois aquela loja não tinha os produtos necessários. No caminho de volta, ele parou para ligar para sua esposa e informá-la disso. Ao chegar em casa, ele foi imediatamente para a casa do vizinho para continuar com as reformas. A história do caso de Danielle Jones deixou muitas perguntas sem resposta. Apesar do álibi duvidoso de Campbell, as autoridades não conseguiram encontrar motivos suficientes para mantê-lo detido. Ele foi liberado sob fiança até a conclusão da investigação. Dada na história de Campbell, a perspectiva de sua liberação causou grande preocupação aos investigadores. Eles suspeitavam que ele poderia representar um perigo, mas não tinham evidências concretas para apresentar acusações.
Neste contexto, foi decidido realizar uma nova busca na casa da família Jones. Durante a busca no quarto de Danielle, eles encontraram um estojo de canetas com 2 notas. A primeira dizia: "Olá, princesa. Caso você não tenha notado minhas mensagens anteriores, decidi deixar mais uma. Quero que você saiba. Sinto falta do seu sorriso. Beijinhos." Quando os investigadores mostraram essas notas a Linda Jones, ela ficou chocada e disse que estava vendo-as pela primeira vez. Ela contou que toda a família Jones havia saído de férias algumas semanas antes do misterioso desaparecimento de Danielle. Linda suspeitava que Stuart poderia ter entrado no quarto de Danielle durante sua ausência e deixado essas mensagens. O pai de Danielle se lembrou de um detalhe importante. Antes de sua partida, Campbell havia instalado uma nova porta dos fundos em sua casa. Surgiu a suspeita de que ele poderia ter feito uma cópia da chave da nova porta exatamente naquele momento. As investigações levaram à necessidade de examinar a casa da família de Stuart Campbell. Após obter a autorização necessária, os investigadores começaram a inspeção. Na casa, foi descoberta uma variedade de equipamentos fotográficos, o que por si só não levantou suspeitas. No entanto, as descobertas tomaram um rumo perturbador. Entre os pertences pessoais de Campbell, foram encontradas imagens que causaram preocupação. As fotografias de pessoas jovens eram de natureza inadequada e pareciam ter sido tiradas com a própria câmera do proprietário da casa. Além disso, foram encontradas imagens de conteúdo semelhante que haviam sido baixadas da internet. As descobertas mais perturbadoras aguardavam os investigadores no sótão. Em uma bolsa dupla, havia itens que davam motivo para pensamentos sombrios. Roupas íntimas, meios de restrição de movimento e brinquedos para adultos. Atenção especial foi dada a um par de meias brancas com traços quase invisíveis que foram enviadas para análise adicional. Durante a inspeção, também foi apreendida uma van azul pertencente a Campbell. Stuart Campbell alegou ter informações de que Danielle não havia desaparecido, mas decidido deixar a casa por conta própria devido a constantes desentendimentos entre seus pais. Para confirmar sua declaração, ele apresentou aos investigadores uma mensagem supostamente recebida do número de Danielle no dia de seu desaparecimento. Nela estava escrito: "Oi, Stu. Obrigada. Você é para sempre o melhor tio. Diga à mamãe que sinto muito." Essa informação deu aos pais de Danielle esperança de que sua filha pudesse estar escondida em algum lugar. No entanto, eles estavam extremamente preocupados que ela não havia entrado em contato com eles até agora e não havia retornado. Um especialista em análise de texto examinou a suposta mensagem de Danielle. Ele notou que estava escrita em letras maiúsculas, embora Danielle normalmente usasse letras minúsculas. Os investigadores solicitaram dados da operadora de celular de Campbell. Descobriu-se que a ligação que Campbell supostamente fez para sua esposa ao retornar da loja de materiais de construção no dia do desaparecimento de Danielle foi feita de Eastleboro, e não de onde Campbell alegava ter estado. Mas o mais notável foi que os sinais dos dispositivos móveis de Campbell e Danielle Jones foram localizados perto da casa de Campbell e permaneceram ativos por 30 horas após seu desaparecimento. 30 dias após Danielle Jones ter cortado o contato, seus parentes preocupados apelaram ao público através da mídia. Eles esperavam encontrar novas pistas e qualquer informação que pudesse lançar luz sobre o caso. A família pediu a todos que pudessem saber algo ou ter visto Danielle, mas por algum motivo ainda não haviam informado as autoridades que finalmente compartilhassem as informações que conheciam. Após algum tempo, os parentes de Jones, junto com representantes das autoridades policiais, distribuíram cerca de 1.500 panfletos com fotos de Danielle. Paralelamente, os investigadores receberam os resultados da análise das meias brancas encontradas no sótão de Stuart Campbell. As conclusões dos especialistas eram perturbadoras.
Na peça de roupa foram encontrados vestígios ligados tanto a Campbell quanto a Danielle Jones. Com base nos dados coletados, Stuart Campbell foi detido sem possibilidade de fiança. Ele foi levado à delegacia, onde foi acusado de posse de imagens impróprias. No entanto, essa acusação serviu apenas como motivo formal para a detenção e permitiu que os investigadores continuassem a investigação e preparassem acusações mais graves relacionadas ao desaparecimento de Danielle Jones. Um parente do suspeito o visitou logo após sua prisão. Após conversar com ele, o parente informou às autoridades que estava profundamente convencido de que o detido estava mentindo. Também se descobriu que o suspeito mantinha registros que os investigadores mais tarde chamariam de diário da desaparecida. Ele anotava cada interação com ela, fosse uma ligação ou uma mensagem enviada. Esses registros deixaram claro que ele estava excessivamente fascinado por ela. Apesar da falta de evidências claras do desaparecimento, os investigadores haviam coletado indícios suficientes para acusar o envolvimento no misterioso desaparecimento. Após a acusação, o suspeito ficou sob observação das autoridades policiais por quase um ano. Durante esse período, mais de 500 relatos de toda a Grã-Bretanha e Europa afirmavam que a desaparecida supostamente estava bem. Isso causou consideráveis dificuldades para a polícia local, pois cada um desses relatos precisava de uma verificação minuciosa. Se houvesse a menor possibilidade de que ela ainda estivesse em algum lugar e esse relato tivesse sido ignorado, isso poderia ter sido um argumento pesado para os advogados de Campbell no tribunal. Nos meses que antecederam o início do julgamento, os esforços para encontrar Danielle foram significativamente intensificados. Não se tratava apenas de encontrar evidências-chave para a investigação, mas também de proporcionar o tão necessário conforto emocional aos seus parentes. 12 dias antes do início do julgamento de Campbell, restos humanos foram descobertos. Os investigadores determinaram que pertenciam à estudante desaparecida chamada Millie Dowler. Como se descobriu mais tarde, um certo Levi Belfield estava envolvido em seu desaparecimento. Ele teria que responder por seus atos uma década inteira após a descoberta dos restos de Millie. Em 14 de outubro de 2002, começou o julgamento de Stuart Campbell, o homem que era casado com a irmã do pai de Danielle. Linda e Tony Jones confiavam nele. Ele se passava por um parente atencioso. A história de Stuart Campbell levantou numerosas questões. Ele foi acusado de um grave delito contra Danielle Jones. No entanto, Campbell parecia confiante e despreocupado diante das acusações feitas, sabendo que Danielle não havia sido encontrada. Os investigadores suspeitavam que Campbell se comunicava secretamente com Danielle sem informar Tony e Linda. Parecia que ele estava muito fascinado por ela e tentava semear discórdia entre a menina e seus pais. Danielle foi vista pela última vez conversando com alguém em uma van azul semelhante ao veículo de Campbell. No sótão de Campbell, foi encontrado um par de meias brancas com seu DNA e o de Danielle. Seus registros pessoais revelaram um interesse doentio por pessoas jovens. Uma peça importante de evidência foram mensagens supostamente enviadas por Danielle. Uma investigação revelou que Campbell era o autor e tentava desorientar a investigação. Dados da operadora de celular refutaram seu álibi. Durante todo o processo judicial, Campbell manteve silêncio. Ele apenas ocasionalmente passava notas para seus defensores quando algo não lhe agradava. Após quase 3 meses de julgamento, os jurados deram seu veredicto. Stuart Campbell foi considerado culpado e condenado a uma longa pena de prisão, com possibilidade de revisão após 20 anos. Até 2019, o paradeiro de Danielle Jones permanecia desconhecido. Linda Jones apoiou uma iniciativa em memória de Helen McCourt, cujo destino foi trágico. Esta proposta visava limitar os direitos daqueles que retêm informações importantes dos investigadores.
Helen trabalhava em uma empresa de seguros quando sua vida chegou a um fim abrupto em 1988. Ian Sims, o homem ligado ao seu desaparecimento, nunca revelou todas as circunstâncias do caso. O apelo pela aprovação de uma nova lei reuniu mais de 100 mil assinaturas e encontrou apoio nos mais altos níveis do governo. No ano de 2021, um livro intitulado Meu Parente com um Passado Sombrio veio à luz, cujo autor era Alex Sharkey, irmão de Stuart Campbell. Nesta obra, Alex compartilhou abertamente a história de sua vida ao lado de seu irmão e descreveu em detalhes os eventos que se seguiram ao misterioso desaparecimento de Danielle Jones. Quando 2 décadas se passaram desde o desaparecimento de Danielle, as autoridades policiais de Essex organizaram um evento memorial em sua homenagem. Os investigadores asseguraram aos parentes de Danielle que não perdiam a esperança e continuariam a busca para que a família pudesse encontrar paz e encerrar este triste capítulo de suas vidas. As férias na pitoresca região do noroeste do Pacífico foram ofuscadas por um evento perturbador. Os serviços de emergência receberam uma chamada de uma mãe preocupada, relatando o desaparecimento de sua filha. As autoridades policiais agiram imediatamente. Eles iniciaram uma operação de busca extensa, examinando cuidadosamente toda a área circundante. No entanto, seus esforços foram infrutíferos. Não havia nenhum sinal da jovem. As investigações continuaram, mas o tempo estava contra a investigação. A situação parecia sem esperança, até que uma testemunha entrou em contato com a polícia. Ele afirmou ter visto a jovem desaparecida no dia do seu desaparecimento, acompanhada por um homem desconhecido. Essa declaração levantou novas questões. Quem era esse homem e para onde ele poderia ter levado Cindy Ellinger? Lakewood, no estado de Washington, era uma pequena cidade, cercada por florestas e lagos. Sua economia dependia fortemente da base aérea próxima de McChord. 59 mil habitantes consideravam-na um lugar tranquilo e acolhedor, onde as crianças brincavam despreocupadas nas ruas e visitavam amigos. Parecia que todos cuidavam uns dos outros. No entanto, em 1996, a cidade foi confrontada com uma série de incidentes que até chamaram a atenção da mídia nacional. A atmosfera na cidade mudou. Os moradores se tornaram mais cautelosos. No 4 de julho, a família de Rhonda Franceschi se preparava para as comemorações do Dia da Independência. Eles tinham uma regra. Quando escurecia e as luzes nas janelas acendiam, as crianças voltavam imediatamente para casa. Naquela noite, as filhas mais novas, Ashley e Brittany, voltaram, mas a mais velha, Cindy, não. Cindy foi brincar na casa de uma amiga do outro lado da rua. Quando Rhonda foi buscar sua filha, descobriu que não havia ninguém na casa dos vizinhos. Mais tarde, soube-se que a família da amiga havia deixado a cidade. Rhonda começou a se preocupar, pois não entendia o que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, um dos oficiais sugeriu que Cindy poderia ter saído sozinha. Rhonda rejeitou firmemente essa teoria, descrevendo sua filha como obediente, tranquila e responsável. Ela contou que Cindy sempre voltava para casa na hora certa, ou ligava. Apesar das buscas que duraram a noite toda, Cindy não foi encontrada. Esse incidente abalou não apenas a família, mas toda a cidade de Lakewood. Na manhã seguinte, os investigadores do condado de Pierce, Rick Adamson e Teresa Berg, juntaram-se à busca. Eles sabiam que o tempo estava contra eles. A mãe de Cindy descreveu as roupas da filha. Um vestido azul marinho com estampa floral e borda branca. Cynthia Farrarda coordenou as operações de busca e providenciou os recursos necessários. A área de busca era extensa. Propriedades privadas, edifícios residenciais, instalações industriais e antigas fazendas.
Policiais e voluntários revistaram riachos, matagais, canais subterrâneos, contêineres de lixo e veículos abandonados. Teresa Berg decidiu falar pessoalmente com a mãe de Cindy. Ela ficou surpresa com a calma de Rhonda. Normalmente, pais em tais situações mostram grande preocupação. Rhonda contou que havia se separado do pai de Cindy, que estava cumprindo pena em Nevada por posse de substâncias proibidas. Durante a conversa, Rhonda se comportou de maneira estranha. Ela andava pelos quartos limpando o pó, mas não conseguia se lembrar exatamente quando havia visto sua filha pela última vez. Isso deixou Teresa desconfiada, e ela sugeriu que Rhonda fizesse um teste de polígrafo. Os resultados do teste foram ambíguos. Quando Rhonda foi perguntada se estava preocupada com o desaparecimento de sua filha, o polígrafo indicou uma resposta negativa. Tal resultado poderia ser uma mentira, a verdade ou indeterminado, o que não permitia conclusões definitivas. Durante as investigações, Derek Blackwell, o namorado de Rhonda, inesperadamente entrou na delegacia. Ele começou a gritar com todos os presentes, incluindo Rhonda e os policiais. Os oficiais notaram imediatamente que Derek estava tentando se mostrar. Ele se gabava de suas conexões com unidades especiais, ameaçava contatá-las e afirmava que a polícia era incompetente. Derek obviamente tinha problemas para controlar sua raiva. Seu comportamento grosseiro e suas tentativas de intimidar os policiais levantaram suspeitas. Uma teoria sugeria que Derek poderia ter machucado Cindy e estar envolvido no seu desaparecimento. Ao investigar o passado de Derek, os investigadores descobriram que ele havia conhecido Rhonda há pouco mais de um ano. Derek se mostrou uma pessoa muito vaidosa, que amava a atenção. Pouco antes do desaparecimento de Cindy, ele havia aceitado um emprego de meio período na ferrovia. Derek bebia muito, vivia separado e parecia se importar pouco com Rhonda e seus filhos, já que estava principalmente interessado em seu próprio benefício. Os investigadores convocaram Blackwell para um interrogatório e perguntaram sobre seu paradeiro no 4 de julho. Derek afirmou ter passado a manhã com Rhonda e as meninas e ido trabalhar às 3 da tarde. Ele não foi descartado como suspeito, pois o horário exato do desaparecimento de Cindy permanecia desconhecido. Rhonda não conseguia se lembrar de quando tinha visto sua filha pela última vez, o que dificultava a verificação do álibi. Blackwell concordou em fazer um teste de polígrafo. Para surpresa dos investigadores, ele passou no teste. Apesar de seu caráter egoísta, a polícia não encontrou motivos para uma acusação. Em busca de novas pistas, os investigadores decidiram conversar com a irmã mais nova de Cindy, Ashley. Teresa Berg caminhou pelo bairro com a menina. Ashley apontou as casas de amigos e os lugares onde havia brincado com sua irmã. No final do quarteirão, ela apontou para uma pequena casa cercada por árvores e a chamou de casa de seu amigo Russ. Teresa ficou surpresa ao saber que Russ era um adulto. Esse fato alarmou os investigadores. Eles questionaram Rhonda sobre esse homem e descobriram que seu nome verdadeiro era Guy Rasmussen, um músico local. Rhonda desaprovava a relação de Cindy com ele e havia proibido sua filha de visitá-lo. Os investigadores suspeitavam que Cindy, no dia do seu desaparecimento, poderia ter desobedecido à proibição da mãe e visitado Russ, devido ao seu temperamento sociável. Os investigadores foram até a casa de Rasmussen, mas não o encontraram. Eles conversaram com uma mulher que estava hospedada na casa e que disse não conhecer Cindy, afirmando que Russ havia viajado para um festival alguns dias atrás e ainda não tinha retornado. Depois disso, cães farejadores foram levados à casa na esperança de encontrar alguma pista. No entanto, os animais não conseguiram detectar nada. Já se passaram 2 dias, mas Cindy ainda não foi encontrada. A polícia iniciou uma grande campanha. Fotos de Cindy foram espalhadas por toda a cidade e uma recompensa de $10.000 foi oferecida por informações sobre ela.
Eles esperavam que essas medidas ajudassem as pessoas a ver Cindy como uma pessoa real e as incentivassem a agir. Os investigadores contavam que alguém fornecesse informações úteis. O tempo passou, mas a busca não teve resultados. Todos sabiam que as chances de encontrar Cindy estavam diminuindo. Os investigadores precisavam constantemente se lembrar de que nem tudo estava perdido. Eles expandiram a área de busca, mas isso trouxe apenas decepção. Apesar de horas de esforços, Cindy não foi encontrada. Então surgiu a teoria de que um estranho, desconhecido na região, poderia estar envolvido no desaparecimento. Começou uma busca minuciosa em toda a área. Os policiais conversaram com os moradores de casas e complexos residenciais, batendo em todas as portas. Eles faziam as mesmas perguntas a todos. Alguém recebeu uma visita na semana passada ou alguém saiu inesperadamente? Em seguida, os investigadores verificaram o banco de dados e descobriram que havia várias pessoas com um certo passado criminoso vivendo na área. Eles investiram muito tempo interrogando todos da extensa lista. Muitos cooperaram, permitiram a busca em suas casas, forneceram álibis e responderam às perguntas. No entanto, potenciais suspeitos não foram encontrados. O grupo de busca vasculhou a área de Lakewood por 10 dias. Depois disso, as buscas oficiais por Cindy foram encerradas. Mas mesmo após o fim das buscas organizadas, muitos moradores, ao passarem pela área arborizada, paravam seus carros, desciam e olhavam ao redor, na esperança de encontrar algo que pudesse ter sido perdido. Era um impulso natural. Eles não queriam desistir até encontrar Cindy. 2 semanas após o desaparecimento de Cindy Elliger em Lakewood, Washington, um policial fora de serviço relatou uma descoberta perturbadora em um campo próximo à rodovia. Teresa Berg recebeu a ligação com essa notícia enquanto dirigia para casa. Ela sentiu que seus esforços não tinham sido bem-sucedidos. Cindy não voltaria. Mas Teresa teve que deixar de lado seus sentimentos e se concentrar na coleta de provas. Ela fez o retorno e voltou para Lakewood. O local da descoberta era um terreno baldio onde as pessoas costumavam jogar lixo. O vestido correspondia à descrição da foto. Cindy apresentava sinais de violência física e outros atos ilícitos. Os investigadores notaram 3 pequenas queimaduras em uma das extremidades. Isso poderia indicar que o suspeito era fumante, mas também mostrava sua extrema crueldade. Estava claro que o criminoso pensava apenas em si mesmo e não tinha nenhuma compaixão pelos outros. Os investigadores entenderam que estavam lidando com uma pessoa muito perigosa, movida por desejos momentâneos. Eles perceberam que pessoas assim raramente param e que suas ações podem se tornar cada vez mais agressivas. Os oficiais sabiam que estavam enfrentando um indivíduo extremamente perigoso, capaz de cometer novos crimes. Os investigadores examinaram minuciosamente a cena do crime, mas não conseguiram encontrar provas significativas. Eles não puderam determinar se o infortúnio ocorreu ali ou se Cindy foi levada para lá depois. Essa área fazia parte da zona de busca, o que deixou os investigadores frustrados. No entanto, as provas estavam envoltas em um tapete no meio de muito lixo, o que dificultava a sua descoberta. Nem mesmo cães especialmente treinados puderam ajudar. Em 1996, foram usados cães treinados para encontrar pessoas vivas. Posteriormente, cães que podiam detectar outros odores foram trazidos na esperança de encontrar uma pista. Um deles percebeu algo e levou a um buraco na cerca da rodovia, depois a um telefone público próximo a uma loja não muito longe do local do crime. Suspeitou-se que um desconhecido pudesse ter feito uma ligação ali, mas não foram encontradas impressões digitais. Os investigadores tiveram que dar a notícia à mãe de Cindy. Rhonda relatou um grande choque e lágrimas intermináveis. Ela não conseguia entender como algo assim poderia acontecer em sua tranquila cidade de Lakewood, onde nunca havia ocorrido nada semelhante.
A investigação revelou que Cindy sofreu danos logo após seu desaparecimento em 4 de julho. Os peritos não encontraram traços de outra pessoa debaixo das unhas de Cindy, o que sugeria a rapidez dos acontecimentos. O agressor tratou-a com extrema brutalidade. Os policiais não conseguiam entender as motivações para um ato tão cruel. Apesar das dificuldades em encontrar provas devido ao tempo decorrido, todos entendiam a necessidade de capturar o culpado para evitar que a tragédia se repetisse com outras pessoas. Após a descoberta das provas, os investigadores foram inundados com informações, cerca de 500 pistas. Os telefones não paravam de tocar, mas não estava claro qual direção deveria ser priorizada. Por fim, os investigadores decidiram confiar em sua intuição e em suas próprias suspeitas. De repente, surgiu uma testemunha inesperada. No dia 4 de julho, uma criança pequena viu Cindy caminhando com um homem branco grande nas proximidades do local do crime. O homem foi descrito como muito magro, desgrenhado, com bigode e barba pequena, vestido com uma camiseta e shorts de jeans. Logo, outra testemunha se apresentou, um morador do prédio vizinho. Enquanto fazia um churrasco na varanda, ele viu um homem branco grande caminhando com Cindy, que vestia um vestido floral em direção à floresta. No entanto, ele não viu seu retorno. Segundo a testemunha, o homem tinha cabelos longos e desgrenhados, semelhantes ao penteado de Guy Rasmussen, um vizinho com quem Cindy, segundo sua irmã Ashley, era amiga. Rasmussen estava desempregado e era apaixonado por música, embora suas habilidades como baterista fossem medianas. Cindy e Ashley ficaram curiosas quando ouviram ele praticando. As crianças frequentemente iam até sua casa para vê-lo tocar. Para elas, ele era o cara legal do mundo do rock and roll. Ashley contou mais tarde que Rasmussen agia como um irmão mais velho que tocava em uma banda de rock. Ele era amigável, embora fosse calado, e se interessava pelos hobbies delas. Segundo Ashley, era óbvio que Rasmussen dava mais atenção a Cindy e tentava passar mais tempo com ela. Os investigadores suspeitaram que Cindy poderia ter visto em Rasmussen uma figura paterna substituta. Ela havia se apegado a um adulto que lhe dava atenção. A verificação do passado de Rasmussen trouxe à tona um fato preocupante. 7 anos atrás, ele esteve envolvido em um incidente com uma menina de 10 anos que andava de bicicleta. No entanto, na época, ele não foi condenado devido à falta de provas, já que outros motivos não puderam ser comprovados. Ele não foi incluído em listas especiais por falta de provas. Essas revelações fizeram os investigadores ver Rasmussen sob uma nova perspectiva. Eles começaram a suspeitar que o homem que eles pensavam ser amigo de Cindy poderia ser um criminoso perigoso que ganhava a confiança das crianças com intenções maliciosas. Os investigadores obtiveram um mandado de busca e chegaram à casa do suspeito. Rasmussen estava em casa. Ele parecia ser uma pessoa inteligente e charmosa, alguém com quem era fácil conversar. A casa estava em desordem. Teresa Berg descobriu no banheiro, que aparentemente servia como depósito, roupas que se assemelhavam às descritas por testemunhas. Nos meias, havia vestígios de grama e sementes, o que poderia indicar uma caminhada por um campo. Os investigadores informaram Rasmussen sobre as testemunhas que o haviam visto no dia 4 de julho com uma pessoa. Ele negou isso e alegou que havia ido com um amigo a um festival de música. O amigo confirmou a viagem, mas não conseguiu se lembrar da hora exata de partida. Ao investigar o passado do suspeito, os investigadores souberam de sua possível participação em 2 casos não resolvidos em sua cidade natal. Em 2 incidentes, suas colegas de escola estavam envolvidas. Uma desapareceu sem deixar rastro. A outra foi encontrada mais tarde. Rasmussen foi interrogado, mas não foram encontradas provas de sua culpa.
Os investigadores notaram semelhanças na abordagem do criminoso e suspeitaram que ele poderia ter passado de pessoas mais velhas para mais jovens, que ofereceriam menos resistência. Detalhes de um dos casos anteriores chamaram atenção especial, pois pareciam semelhantes à investigação atual. Os investigadores concluíram que estavam lidando com uma pessoa perigosa, que tendia a repetir seus atos. Eles reconheceram a importância de sua captura para evitar possíveis incidentes futuros. Os investigadores esperavam encontrar evidências nas roupas de Rasmussen que o ligassem ao desaparecimento de Cindy. O homem estava sendo vigiado para evitar uma possível fuga ou novos incidentes. Rasmussen não gostou da atenção constante da polícia e decidiu aparecer em uma rádio local. Ele alegou que estava sendo perseguido por causa de um antigo mal-entendido com uma ciclista. Os investigadores que ouviram esse programa não acreditaram em Rasmussen. No entanto, agora eles tinham a oportunidade de verificar suas declarações. Sabendo que a pressão direta não traria resultados, decidiram abordar a situação com mais sutileza. Pediram a Rasmussen que relatasse detalhadamente suas atividades no dia do desaparecimento de Cindy. O homem concordou prontamente. Ele contou que caminhou de Lakewood ao longo da rodovia, chegou a uma loja, ligou para um amigo de um telefone público e pediu uma carona. Essa informação surpreendeu os investigadores, pois a pista que o cão farejador havia encontrado levava exatamente a essa cabine telefônica. Os investigadores reconstruíram toda a rota de Rasmussen e perguntaram se ele havia entrado no lixão onde Cindy foi encontrada. Ele negou. Então a investigadora Berg percebeu que a chave para a solução poderia estar nos detalhes do ambiente. O local onde Cindy foi encontrada está no meio de um campo. Ao atravessá-lo, inevitavelmente sementes e partes de plantas grudam nas roupas. Os peritos coletaram amostras de plantas do campo e as compararam com as encontradas nas meias do suspeito. O perito criminal encontrou nas meias de Rasmussen vestígios de mais de 12 espécies de plantas. Nenhuma delas cresce onde o homem supostamente caminhou, mas todas são típicas do campo onde Cindy foi encontrada. Assim, os investigadores puderam provar que Rasmussen esteve naquele local, apesar de suas negativas. O Laboratório Forense Estadual forneceu os resultados da análise das evidências encontradas no campo. Os peritos descobriram vestígios biológicos pertencentes a Cindy Ellinger e Rasmussen. Esses dados tornaram-se a prova-chave para a investigação. Guy Rasmussen foi preso durante um concerto. Quando foi colocado na viatura policial e algemado, ele emitiu um som estranho que lembrava o rosnado de um animal. Os investigadores coletaram e analisaram meticulosamente as provas durante 4 meses. Eles concluíram que o incidente não foi planejado antecipadamente e reconstruíram a cronologia dos eventos de 4 de julho de 1996 em Lakewood, Washington. Na opinião dos investigadores, Cindy encontrou Rasmussen na estrada. Provavelmente ele sugeriu um passeio na floresta. A ingênua Cindy concordou. Mais tarde, eles estavam em um campo onde o crime ocorreu. Rhonda, a mãe de Cindy, frequentemente se perguntava após o incidente por que o criminoso não a escolheu em vez de sua filha. Ela disse que preferiria estar naquele campo sozinha, se ao menos sua filha tivesse ficado em casa naquele dia. Em março de 1999, o tribunal considerou Guy Rasmussen culpado do crime contra Cindy Ellinger. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Rasmussen também é suspeito de estar envolvido em 2 casos não resolvidos. Uma ligação antecipada para o serviço de emergência deu início à angustiante busca por um menino. O desfecho dessa história abalou todos os envolvidos. Na manhã do dia 13 de outubro de 2015, um despachante na cidade de Haddon, Nova Jersey, atendeu a uma chamada de David Creat, de 22 anos. O jovem agitado relatou que, ao acordar,
não encontrou seu filho de 3 anos, Brandon, em casa. David suspeitava que o pequeno havia, durante a noite, aberto a porta de seu apartamento no primeiro andar e saído sozinho. David então ligou para a mãe da criança, Samantha Denato, de 21 anos. Ao ouvir a notícia, Samantha correu descalça para fora de casa. Entrou no carro e dirigiu em alta velocidade para a casa de David. Ela dirigia como se estivesse em um nevoeiro, sem conseguir entender como aquilo poderia ter acontecido. Afinal, Brandon nunca havia fugido antes e tinha medo do escuro. Samantha e David se conheceram ainda no ensino médio. Logo após a formatura, Samantha ficou grávida e o casal decidiu se casar. David mal podia esperar pelo nascimento de seu primogênito. Brandon cresceu como um menino alegre e cheio de energia. No entanto, em 2014, Samantha descobriu a infidelidade de David e pediu o divórcio. Apesar da separação, os dois mantiveram uma relação amigável pelo bem do filho. David adorava Brandon e o levava regularmente para passar os fins de semana com ele, desempenhando o papel de um pai atencioso. O dia 12 de outubro de 2015 parecia um dia comum. David pegou seu filho como de costume. Ninguém poderia imaginar que algo inesperado estava prestes a acontecer. De repente, a delegacia ficou agitada. Chegaram informações perturbadoras sobre o desaparecimento de um menino. Uma equipe de busca foi rapidamente organizada. Patrulhas policiais, guias com cães farejadores e voluntários locais. Todos sabiam. O tempo estava contra eles. Cada minuto contava. O investigador se encontrou com o pai da criança, David Criat. Ficava claro que o homem estava extremamente preocupado. Ele contou que viu o filho pela última vez na noite anterior, quando o colocou para dormir. Quando David acordou por volta das 6 da manhã, decidiu verificar o menino. Ao entrar no quarto, encontrou a cama vazia. Depois de revistar o apartamento, o pai percebeu, horrorizado, que Brandon havia desaparecido. A primeira investigação não revelou sinais de arrombamento na porta de entrada. Nem mesmo a busca adicional trouxe algo fora do comum na casa. Isso deixou os investigadores confusos. Enquanto isso, buscas intensivas eram realizadas nas proximidades. O guia entregou ao cão uma das pantufas de Brandon para que ele pudesse captar o cheiro. O cão, que havia captado o odor, conduziu seu treinador com confiança ao longo da rua em direção a uma área florestal próxima. Na borda da floresta, o cão encontrou-se um caminho pouco visível. Seguindo-o, eles desceram por uma colina e chegaram a um pequeno riacho. O olhar do treinador caiu, involuntariamente, em uma cena perturbadora à beira da água. Na água, uma figura imóvel era visível, reconhecida com horror como o desaparecido Brandon Criat. A notícia sobre o fim da busca atraiu imediatamente a atenção de jornalistas locais, que logo cercaram o local. Os investigadores que chegaram ao local foram confrontados com uma cena misteriosa. Brandon estava em uma posição incomum na água. Ele usava pijamas e meias, mas a parte inferior de sua roupa estava desarrumada. O olhar atento do investigador logo notou um detalhe estranho. As meias de Brandon estavam inesperadamente limpas, algo que não condizia com o ambiente. As circunstâncias em que Brandon foi encontrado sugeriam que ele não poderia ter chegado lá sozinho. O longo tempo na água destruiu muitas evidências importantes, e nada foi encontrado nas proximidades que pudesse ajudar na investigação. As esperanças agora estavam nos resultados do exame médico. Os investigadores enfrentaram então a difícil tarefa de informar os familiares do menino sobre o ocorrido. Samantha, a mãe de Brandon, foi a primeira a saber. Ao ouvir a notícia, ela ficou paralisada de choque, incapaz de dizer uma palavra. O pai, David, reagiu de forma mais explosiva. Apesar de seu estado, os investigadores pediram que ele se acalmasse e contasse sobre o último dia que passou com seu filho. Depois de se acalmar um pouco,
David contou. Antes de dormir, ele leu histórias para o filho, cobriu-o e o colocou na cama. No quarto ao lado, ouviu o menino murmurar algo para si mesmo até que ficou em silêncio. Certo de que o filho havia adormecido, David tentou ligar para sua namorada que estudava em Nova York sem sucesso. Presumindo que ela já estivesse dormindo, ele também foi para a cama. De acordo com Samantha Denato, Brandon tinha muito medo do escuro e jamais sairia de casa sem a permissão do pai. Isso levou os investigadores a suspeitar que alguém poderia ter entrado na casa e levado o menino. Na busca por pistas, os policiais entrevistaram vizinhos e moradores da área. Enquanto isso, outros investigadores buscavam imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do incidente. Eles conseguiram localizar uma câmera a cerca de 70 metros do ponto necessário. Ao examinar as imagens, os investigadores tentaram identificar Brandon ou qualquer pessoa perto dele, procurando por luzes de lanterna ou outros indícios que pudessem ajudar a entender o que aconteceu naquela noite fatídica. Infelizmente, a análise do vídeo não trouxe resultados. Mas essa não foi a única decepção no caso. 3 diferentes especialistas examinaram o estado de Brandon, mas, para a surpresa dos investigadores, nenhum deles conseguiu chegar a uma conclusão unânime sobre as circunstâncias exatas do ocorrido. Eles apenas especularam que a causa poderia ter sido a falta de ar. Como isso exatamente ocorreu, ninguém pôde dizer com certeza. Além disso, apesar da posição incomum das roupas de Brandon quando ele foi encontrado, nenhum dos especialistas realizou uma investigação mais aprofundada. Essa negligência dos profissionais mais tarde teria um papel importante no caso. 10 dias após a descoberta de Brandon Creat, os investigadores decidiram, sem provas físicas, investigar o telefone de David Creat. A polícia confiscou o celular de David para examinar suas mensagens, ligações e tudo que pudesse ajudar na investigação. Ao revisar o telefone, os investigadores notaram que David havia ligado 10 vezes para sua namorada, Julia Stansky, de 17 anos, na noite anterior ao desaparecimento de seu filho. Os especialistas descobriram cerca de 9.000 mensagens trocadas entre eles. Ao ler a correspondência, perceberam que o casal mantinha um relacionamento caloroso. Mas tudo mudou depois que Julia foi aceita em uma universidade e se mudou para Nova York. Aos poucos, a comunicação entre eles foi ficando cada vez mais tensa. A relação entre Julia e David ficou cada vez mais tensa. Ela frequentemente sugeria que queria acabar com o relacionamento e mencionava outros pretendentes. Essas mensagens provocavam fortes reações e sentimentos intensos em David. Particularmente preocupante era a insatisfação de Julia com o tempo que David passava com Brandon e com Samantha, a mãe do menino. Julia expressava abertamente sua antipatia por crianças e seu desconforto com a presença de Brandon. No entanto, David insistia que seu filho sempre faria parte de sua vida. Após examinar essa correspondência, os investigadores decidiram falar com Julia Stansky. Descobriu-se que ela estava em Haddon no final de semana em que ocorreu o incidente com Brandon. No entanto, Julia afirmou ter saído da cidade no dia 12 de outubro, logo cedo, às 6h48, pegando o trem expresso para Nova York. Quando mencionaram Brandon, Julia imediatamente admitiu que não sentia nenhum carinho especial por ele. Ela contou que havia deixado claro para David, desde o início, sua posição sobre crianças. Segundo ela, nas ocasiões em que via Brandon, suprimia seus sentimentos negativos, mas sempre manifestava suas objeções a David sobre a necessidade de interagir com o menino. Essa atitude de Julia em relação a Brandon parecia incomum para os investigadores. Eles suspeitaram que Julia Stansky pudesse ter alguma relação com o desaparecimento misterioso do menino. Porém, após verificarem seu álibi, ficaram convencidos de que ela não poderia estar fisicamente próxima de Brandon no momento crítico. As imagens das câmeras da estação na manhã do dia 12 de outubro confirmaram a partida de Julia, e na madrugada do dia 13,
o sinal de seu celular foi rastreado em Nova York. Com Julia Stansky fora da lista de pessoas de interesse para a investigação, os investigadores decidiram examinar todos que tinham contato com Brandon. Um dos investigadores, que havia falado com David Criato após o incidente com seu filho, notou algo estranho. David não apenas respondia às perguntas, mas também se apressava em fornecer o máximo de informações possível. Sua reação à triste notícia parecia artificial, como se tivesse sido ensaiada previamente. Isso levou os investigadores a prestar atenção especial a David Carriott, já que ele foi a última pessoa a ver seu filho. A investigação da correspondência de David com Julia, a partir de setembro de 2015, revelou seu caráter ciumento e desconfiança na fidelidade de sua namorada. David ficava visivelmente nervoso quando ela passava tempo com outros estudantes. De particular interesse para os investigadores foi um diálogo entre David e Julia, ocorrido no dia 6 de outubro de 2015. Nesse diálogo, Julia insistiu que David fosse na noite de sexta-feira. Suas respostas, porém, foram evasivas e filosóficas, sugerindo que nem sempre se pode ter o que se deseja. O diálogo tomou então um rumo inesperado. Julia mencionou o filho de David e expressou o desejo de que ele parasse de vê-lo. As respostas de David se tornaram cada vez mais enigmáticas. Ele falava sobre a possibilidade de mudar o futuro, mas não o passado. A pergunta final de Julia soou particularmente perturbadora. Ela perguntou quando o filho de David sairia de sua vida e quanto tempo ela teria que esperar. A investigação subsequente do celular de David Criatt mostrou que ele monitorava constantemente as atividades de Julia em todas as suas redes sociais. Na noite do desaparecimento de Brandon, David descobriu uma mensagem de um colega de classe na conta do Snapchat de Julia. Ele então tentou ligar para Julia, mas todas as suas chamadas não foram atendidas. Os investigadores decidiram convidar David Carriott para um novo interrogatório. Desta vez, com novas informações obtidas do celular, concentraram-se em suas ações na noite do desaparecimento de seu filho. David repetiu que havia lido 3 histórias para Brandon antes de dormir. Depois que o menino adormeceu, ele tentou ligar para Julia, mas sem sucesso. Ele também afirmou ter ido dormir por volta das 10 da noite e acordado às 6 da manhã. Quando questionado se havia feito algo durante a noite, David inicialmente negou. Após insistirem, ele confessou que estava muito preocupado com o encontro de Julia com outro homem. Ele verificou a página de Julia no Snapchat e viu uma mensagem de um desconhecido. David vasculhou e atualizou o perfil dela até cerca de 1h30 da manhã, antes de adormecer. Descobriu-se que David Carriott não havia dito a verdade inicialmente sobre suas atividades na noite do desaparecimento de seu filho. Além disso, os investigadores, ao examinarem as fotos no celular de David, encontraram uma que chamou particularmente a atenção. A foto havia sido tirada cerca de 2 dias antes do incidente com Brandon, em um local próximo ao lugar onde o menino foi encontrado mais tarde em um estado preocupante. Os investigadores também descobriram que David considerava esse local especial, dotado de certa energia. Ele costumava ir lá sozinho ou com sua namorada Julia. Os investigadores sentiram que algo estava errado nessa história. Quando David Criado percebeu que estava sendo considerado um possível envolvido no caso do desaparecimento de seu filho, ele procurou um advogado. Isso dificultou o trabalho das autoridades, pois elas não podiam mais se comunicar diretamente com David e esclarecer os detalhes daquela noite fatídica e das últimas horas da vida de Brandon Criato. Em 11 de janeiro de 2016, a polícia prendeu David Criato, com base em dados obtidos de um dispositivo móvel. Durante a prisão, ele permaneceu impassível, não ofereceu resistência e entrou silenciosamente no carro policial. Na delegacia, foram apresentadas acusações contra ele relacionadas ao desaparecimento de seu filho Brandon. De acordo com a acusação, David descobriu tarde da noite, no dia 12 de outubro de 2015,
que sua namorada Julia tinha saído com outro homem. Dominado pelo ciúme e desespero, ele possivelmente decidiu que eliminar seu filho como Julia desejava poderia salvar o relacionamento deles. Depois, segundo os investigadores, David levou Brandon a um local que considerava especial, onde ele costumava ir com Julia. Ele deixou seu filho perto de um riacho e voltou para casa tranquilamente. Na manhã seguinte, David ligou para os serviços de emergência e relatou o desaparecimento de Brandon, tentando desviar as suspeitas. No início do ano de 2016, começou um longo processo judicial relacionado ao misterioso desaparecimento de Brandon. Julia, que havia acabado de completar 17 anos, testemunhou no caso sem ser considerada suspeita. No entanto, as investigações enfrentaram grandes dificuldades. A falta de provas diretas, rastros genéticos e testemunhas oculares, além dos resultados ambíguos dos laudos médicos, levou o júri a não chegar a um veredito unânime. Como resultado, foi marcada uma nova audiência. Essa reviravolta pegou de surpresa os investigadores e a família de Brandon. Todos sabiam. Se no segundo julgamento os jurados ainda tivessem dúvidas sobre a participação de David, ele poderia ser completamente absolvido e libertado. O novo julgamento foi marcado para o início de julho daquele mesmo ano. Pouco antes da data prevista, David, no entanto, propôs inesperadamente um acordo de confissão de culpa. Em sua declaração oficial, ele apenas admitiu que havia criado uma situação na qual seu filho não conseguia respirar, sem revelar mais detalhes ou razões para o incidente. De acordo com o acordo, David Criato foi condenado a 10 anos de prisão por atos negligentes com circunstâncias agravantes, em vez dos 30 anos originalmente previstos. Isso também lhe deu a oportunidade de ser libertado antecipadamente após 8 anos. Os familiares de David Criato ainda acreditam em sua inocência. Eles afirmam que ele só concordou com a confissão para evitar um novo julgamento. Samantha Denata, mãe de Brandon, ainda não consegue superar a perda. Ela costuma visitar o local onde seu filho foi encontrado em estado crítico. Os moradores da região instalaram um banco com uma placa em homenagem a Brandon. Sentada lá, Samantha lembra-se de seu filho e pensa em como alguém que ela conheceu por tantos anos pôde cometer um ato tão horrível que trouxe tanta tristeza para sua vida. Em Statesboro, uma pequena cidade universitária na Geórgia, conhecida por sua hospitalidade, ocorreu um incidente que abalou os moradores. A estudante de 19 anos, Danielle Davis, foi encontrada em seu quarto no dormitório estudantil em circunstâncias que causaram séria preocupação às autoridades policiais. Os estudantes estavam perturbados e temiam por sua segurança. Os investigadores entenderam a necessidade de resolver o caso rapidamente. No entanto, o motivo do incidente permaneceu obscuro. Danielle era uma personalidade popular e notável no campus, uma estudante sem inimigos aparentes. Ela estava estudando na faculdade há apenas 3 meses, mas já havia se tornado uma figura conhecida. No seu 18º aniversário, ela comprou uma Mercedes esportiva com dinheiro que herdou de sua avó. Os amigos notavam sua capacidade de se divertir e sua risada alta, estridente e alegre que atraía as pessoas. No outono de 2009, Danielle iniciou seus estudos no primeiro ano do Ogeechee Technical College. Ela rapidamente fez muitos amigos e se tornou uma presença frequente nas festas estudantis. Seu carisma atraía tanto garotas quanto rapazes, incluindo um admirador instável de Savannah. Apesar de sua vida social ativa, Danielle não negligenciava nem seus estudos, nem sua família. Ela planejava passar as férias de inverno cuidando de sua mãe, Stephanie, após uma cirurgia cardíaca. Foi a saúde de sua mãe que inspirou Danielle a estudar medicina. No entanto, a jovem não suspeitava que sua gentileza e abertura poderiam levar a consequências inesperadas que mudariam sua vida de maneiras imprevisíveis. Terça-feira, 8 de dezembro de 2009,
prometia ser um dia estressante para Danielle e sua família. A mãe da jovem, Stephanie, estava se preparando para uma séria cirurgia cardíaca e queria muito ver sua filha antes do procedimento. Danielle tinha uma agenda cheia. Ela precisava fazer um exame pela manhã e depois ir imediatamente para o hospital, que ficava a 3 horas de distância. Stephanie estava muito preocupada e encontrava conforto no pensamento de que sua filha logo chegaria para apoiá-la. Com Stephanie estava sua mãe, Dale. Ambas as mulheres esperavam ansiosamente pela chegada de Danielle. Mas quando era 1 hora da tarde e Stephanie já estava prestes a ser preparada para a cirurgia, a jovem ainda não havia aparecido e seu celular não atendia às chamadas. Stephanie ligou 5 ou 6 vezes, Dale com igual frequência ou até mais, mas Danielle não respondeu. Foi então que perceberam que algo imprevisto devia ter acontecido. Era completamente atípico para Danielle não aparecer, pois ela sempre estava presente quando sua mãe passava por procedimentos médicos. Dale começou a temer o pior. Ela suspeitava que Danielle poderia ter se envolvido em um acidente de carro, sabendo que a jovem tinha ido dormir tarde estudando para o exame e poderia ter adormecido ao volante. As últimas palavras de Stephanie antes de ser levada para a sala de cirurgia foram: "Encontre Danielle. Algo está errado." Dale imediatamente se pôs a cumprir o pedido de sua filha. Ela ligou para a administração do dormitório onde Danielle morava e pediu que verificassem se ela estava bem, explicando a situação. A administração prometeu retornar a ligação dentro de meia hora. Por volta das 3 da tarde, o investigador Jody Stafford recebeu uma ligação urgente. O administrador do dormitório havia encontrado Danielle em seu quarto em circunstâncias que causaram séria preocupação e imediatamente chamou os serviços de emergência. Stafford correu para a cena do crime sem saber o que o esperava. Em sua delegacia, raramente recebiam relatos de casos como esse. Normalmente, os serviços de emergência chegavam primeiro e, em 99% dos casos, determinavam causas naturais. Stafford até suspeitou que o administrador do dormitório pudesse ter se enganado. No entanto, quando o oficial chegou ao complexo residencial, rapidamente percebeu que a situação era muito mais séria do que ele inicialmente presumira. Na cena do crime, o oficial Stafford encontrou o administrador do prédio profundamente abalado e seu colega em frente ao quarto de Danielle no 2º andar. Era óbvio que eles haviam sido confrontados com algo extremamente perturbador. A mulher mal conseguia conter suas emoções enquanto o homem parecia chocado, com uma expressão ausente no rosto. O administrador explicou que quando Danielle não respondeu, ele entrou com sua chave mestre e, ao ver a situação, imediatamente deixou o quarto. Quando o oficial entrou no quarto, ele entendeu o motivo do estado deles. O quarto mostrava sinais de um incidente grave, no qual Danielle havia se encontrado em perigo. Ela estava deitada no chão ao lado da cama, parcialmente coberta por vários objetos, o que dava a impressão de uma tentativa de encobrimento. Depois de cuidadosamente remover os objetos, os oficiais descobriram que as roupas de Danielle estavam em desordem e seu rosto mostrava sinais de ferimentos. Na cena do crime, os investigadores descobriram algo estranho que indicava extrema agressão por parte do agressor, devido a claros sinais de pressão no pescoço. A descoberta mais perturbadora foi um lápis mecânico, encontrado em uma posição perigosa e obstruindo a respiração normal de Danielle. Ficou a impressão de que alguém estava tentando deliberadamente causar-lhe sérios danos. Os investigadores se depararam com as perguntas: como um evento tão terrível poderia ter acontecido e quem poderia fazer algo assim com uma estudante inocente? Em 8 de dezembro de 2009, ocorreu um incidente trágico com Danielle Davis em um dormitório estudantil do Ogeechee Technical College. A notícia chocante se espalhou rapidamente pelo campus, desencadeando uma onda de preocupação e medo.
Uma repórter do jornal Holly Deal Brock notou que há muito tempo não observava tal nível de temor entre os residentes. Os estudantes estavam assustados e faziam muitas perguntas sobre sua segurança. Eles temiam que um criminoso perigoso pudesse estar à solta na área. No entanto, sua preocupação não era nada comparada aos profundos sentimentos da família de Danielle, que não conseguia entender quem e por que alguém poderia ter prejudicado sua filha. A investigação foi atribuída ao promotor e ao experiente investigador Jake Wynn. A situação foi complicada pelo fato de ser semana de provas e todos os estudantes, incluindo potenciais testemunhas, logo iriam para casa para o Natal. Portanto, era extremamente importante realizar todas as etapas necessárias da investigação no menor tempo possível. Os estudantes que ainda estavam na faculdade organizaram uma vigília improvisada em frente ao quarto de Danielle. Quanto mais tempo a polícia trabalhava na cena do crime, mais pessoas se reuniam ao redor. Alguns rezavam, outros não conseguiam conter as lágrimas. Inesperadamente para a polícia, um grupo de estudantes sombrios ofereceu uma pista potencial. 2 jovens, Gerard Cook e Kurt Haidt, abordaram os investigadores e relataram que haviam passado a noite anterior com Danielle. Este foi um momento crucial, pois eles estavam entre os últimos a vê-la viva. Os amigos de Danielle contaram que a haviam visitado na noite anterior junto com seu amigo mais velho da escola, Darryl Priestley. Embora não fossem amigos próximos, Danielle, longe de casa, considerava Darryl como um dos seus. Eles vieram da mesma cidade, o que facilitava sua comunicação em comparação com novos conhecidos. Gerard e Kurt ficaram abalados com a notícia do ocorrido com Danielle e afirmaram sua inocência. No entanto, os investigadores, apesar de seu depoimento voluntário, não os excluíram da lista de potenciais suspeitos. Ao investigar um incidente grave, é importante encontrar uma confirmação independente para as declarações de cada testemunha, portanto, suas palavras não foram aceitas como verdadeiras sem verificação adicional. Gerard e Kurt, na esperança de ajudar na investigação, contaram aos detetives em detalhes sobre os eventos da noite anterior. Eles chegaram à casa de Danielle por volta das 6 da tarde, junto com Darryl Priestley. Gerard precisava buscar seu carro, que estava estacionado fora da cidade, e Danielle concordou em levá-los. Após cerca de 1 hora, eles retornaram ao quarto de Danielle, onde decidiram passar o tempo assistindo TV e se recuperando da estressante semana de provas. Danielle, segundo eles, recebeu os convidados alegremente. Os rapazes foram embora por volta das 10h30, deixando Danielle de bom humor. Apesar da aparente sinceridade do relato de Gerard e Kurt, os investigadores decidiram verificar suas declarações mais a fundo. Apenas Darryl Priestley poderia confirmar suas palavras, mas provou-se difícil encontrá-lo. O detetive tentou contatá-lo por várias horas, mas sem sucesso. Enquanto isso, chegaram os resultados do exame médico. Eles refutaram as suposições iniciais sobre a natureza do incidente, o que trouxe algum alívio para a sociedade e a família de Danielle. A análise mostrou que o desfecho trágico foi causado por uma perturbação da função respiratória, provocada por influência externa com o uso de força física. Esta informação permitiu aos investigadores entender melhor as circunstâncias do incidente, embora não diminuísse sua tragicidade para os entes queridos de Danielle. Uma descoberta-chave foi a detecção de células de pele na ferramenta do crime, o que deu aos investigadores esperança de identificar o perpetrador através de análise de DNA. Alguns detalhes revelados durante a investigação confundiram os investigadores. Em particular, eles estavam interessados na questão do propósito do lápis mecânico, que estava perigosamente próximo às vias respiratórias de Danielle. Especialistas determinaram que esta ação ocorreu apenas depois que Danielle não mostrava mais sinais de vida. Os detetives consideraram se isso poderia ser uma forma de escárnio ou uma espécie de cartão de visita do perpetrador.
Os investigadores consideraram um amplo círculo de potenciais suspeitos, incluindo as 3 pessoas já conhecidas por eles, outros conhecidos de Danielle do campus e além. Atenção especial foi dada a Shane Ullman, o namorado instável de Danielle, que vivia em Savannah, a apenas 1 hora de distância. A experiência mostrava que em tais casos, frequentemente parceiros próximos ou ex-parceiros das vítimas estão envolvidos. Na investigação do caso de Danielle Davis, os detetives focaram em seu namorado, Shane Ullman. Eles descobriram que Danielle frequentemente ia para Savannah, onde passavam tempo juntos. Apesar das afirmações de Shane de não ter visto a garota por várias semanas, os investigadores decidiram verificar esta pista minuciosamente. Dada a natureza do relacionamento com Danielle, os oficiais esperavam que Shane fizesse de tudo para ser excluído do círculo de suspeitos, especialmente considerando a frequência de crimes passionais. Após a descoberta de Danielle em seu quarto no dormitório estudantil em Statesboro, Geórgia, surgiram muitas versões do ocorrido. Daphne Jari, assistente do promotor distrital de Ogeechee, suspeitava que o crime foi cometido em um surto emocional. A natureza dos ferimentos sofridos por Davis sugeria que o incidente era de natureza pessoal e poderia estar relacionado a alguém que a conhecia. Danielle havia conhecido Shane apenas alguns meses antes da tragédia. Ela trabalhava como garçonete nos fins de semana em Savannah para ganhar algum dinheiro, e foi lá que se conheceram. Houve uma simpatia imediata entre eles, mas devido aos estudos de Danielle, eles só podiam se ver nos fins de semana. Shane insistia em sua inocência e se dispôs a ajudar na investigação de todas as maneiras possíveis. No entanto, os detetives notaram peculiaridades em seu comportamento. Durante uma conversa telefônica, o investigador não ouviu na voz de Shane o pesar ou consternação esperados, o que pareceu suspeito. Shane afirmou estar em Savannah no momento do incidente, mas os investigadores entenderam que isso não excluía a possibilidade de ele ter ido a Statesboro, dada a curta distância entre as cidades. De particular interesse foi o relato de Shane sobre uma conversa telefônica com Danielle na noite do incidente. Ele afirmou que Danielle o ligou às 22h35, e durante sua conversa de 15 a 20 minutos, sua amiga Abby Norris chegou. O investigador Jake Wynn, sentindo que algo não estava certo na história de Shane, decidiu verificar seu relato minuciosamente. Uma figura-chave na investigação tornou-se Abby Norris, que possivelmente foi a última pessoa a ver Danielle. A busca por Abby tornou-se uma prioridade para os investigadores, já que ela poderia ser uma potencial suspeita ou uma testemunha importante que poderia lançar luz sobre as últimas horas de Danielle. Os detetives descobriram que Abby era uma caloura em uma faculdade vizinha. Quando o investigador Wynn falou com ela, a garota parecia confusa e irritada com o interrogatório. Abby alegou não ter ido à casa de Danielle na noite do incidente, mas sim ter se preparado para uma prova. Ela disse que ela e Danielle não se viavam há várias semanas devido aos feriados que se aproximavam. Isso criou uma contradição. Danielle havia dito a Shane que Abby tinha vindo vê-la, mas Abby negou isso. Surgiu a suspeita de que ou Danielle não queria que Shane soubesse quem realmente tinha vindo, ou Abby estava escondendo sua visita. Para confirmar suas palavras, Abby forneceu seu telefone à polícia. Sua história foi confirmada por conversas com outras pessoas. Além disso, as características físicas de Abby, ela era muito pequena, tornavam improvável seu envolvimento neste incidente. Os investigadores concluíram que ou Shane estava mentindo, ou Danielle o havia enganado sobre a visita de Abby. Inesperadamente, Darryl Priestley, o terceiro amigo com quem a polícia ainda não havia falado, apareceu na delegacia. O adolescente grande e forte dava a impressão de um gigante gentil, disposto a falar sobre a noite do incidente. Darryl relatou que durante sua visita a Danielle,
Era difícil relaxar devido às constantes ligações de Shane. Segundo ele, Shane ligou entre 10 e 10 e meia da noite. Daryl também mencionou que Danielle não queria atender, temendo a raiva de Shane se ele descobrisse sobre a presença dos 3 rapazes em seu quarto. Essas declarações de Daryl divergiam significativamente da versão dos eventos apresentada por Shane, o que chamou a atenção especial do investigador Wynne. Surgiu a necessidade de esclarecer essas contradições para elucidar as circunstâncias da noite do incidente. O investigador Wynne decidiu verificar o álibi de Daryl, que havia sido previamente confirmado por seus amigos Gerard e Kurt. Originalmente, Daryl havia dito que deixou Danielle por volta das 10h30 e foi para a biblioteca estudar. No entanto, quando questionado se alguém poderia confirmar sua presença lá, a situação ficou confusa. Os detetives mencionaram que havia um sistema de vigilância por vídeo de alta qualidade na biblioteca, que poderia determinar precisamente seus horários de chegada e saída. Ao ouvir isso, Daryl inesperadamente mudou sua versão. Ele riu e admitiu que, na verdade, não tinha ido à biblioteca. De acordo com suas novas declarações, ele foi até o prédio, mas percebeu que havia esquecido seu pendrive com todos os materiais de estudo, então não entrou. Esta súbita mudança de depoimento alarmou muitos detetives. Eles notaram que Daryl parecia ter dificuldade em lembrar dos eventos da noite, o que não deveria ser difícil para eventos recentes. Após a mudança de versão, os policiais perguntaram a Daryl se ele estaria disposto a fornecer uma amostra de DNA. Ele concordou prontamente. O investigador Wynne também esperava obter uma amostra de DNA de Shane, o namorado de Danielle. Enquanto isso, os detetives em Statesboro receberam uma nova pista aparentemente promissora. Um certo Mitch Carson relatou ter informações importantes sobre o caso de Danielle Davis. Ele alegou ter falado com Danielle alguns dias antes da tragédia, e ela lhe contou sobre um incidente perturbador com um homem em Savannah. Esta informação interessou os investigadores, pois poderia apontar para Shane, que morava em Savannah, ou para uma pessoa desconhecida que poderia ter seguido Danielle de Savannah. A polícia de Savannah imediatamente contatou os investigadores de Statesboro e transmitiu essa nova informação. No entanto, quando os investigadores começaram a conversa com Mitch, a conversa tomou um rumo inesperado. Em vez de chamar Danielle pelo seu nome usual, ele mencionou seu nome completo: Brandy Danielle Davis. Isso pareceu estranho. Ou ele estava sendo excessivamente formal ou estava falando de uma pessoa diferente. Para esclarecer a situação, os detetives pediram a Mitch para identificar Danielle através de uma foto. Ao ver a imagem, Mitch percebeu que estava falando de uma Danielle Davis completamente diferente. Ele explicou que havia lido sobre o terrível incidente no jornal, onde não havia fotos, e precipitadamente concluiu que se tratava de sua conhecida chamada Brenda Danielle, que tinha alguns problemas. Percebendo que esta informação não tinha nada a ver com sua investigação, os oficiais descartaram esta pista falsa e continuaram seu trabalho no caso, retornando à investigação dos principais suspeitos e evidências. Os detetives decidiram fazer uma visita surpresa a Shane, o namorado de Danielle, durante sua estadia em Savannah. Eles esperavam que ele estivesse disposto a conversar. No entanto, em vez de um encontro pessoal, o advogado de Shane forneceu declarações escritas detalhadas. Estas descreviam minuciosamente as ações de Shane, seu paradeiro e seus contatos com Danielle no dia da tragédia. Os investigadores examinaram cuidadosamente os registros das conversas telefônicas de Danielle que tinham em mãos. Eles confirmaram as declarações de Shane sobre os eventos da noite, incluindo a ligação tardia de Danielle. Shane descreveu com precisão o horário da ligação e as tentativas subsequentes de contatá-la. Graças a informações detalhadas sobre a localização das chamadas feitas, os detetives puderam confirmar que Shane realmente estava em Savannah no momento do incidente.
Isso permitiu excluí-lo da lista de suspeitos. No entanto, Shane continuava insistindo que alguém havia aparecido na porta de Danielle durante sua conversa telefônica. Segundo suas palavras, Danielle disse que Abby havia chegado e que ela ligaria de volta mais tarde. Os investigadores já sabiam que não era Abby, o que levantou novas questões. Quem realmente foi ver Danielle? E por que ela não disse a verdade a Shane? A investigação adicional do registro de chamadas telefônicas de Danielle levou a uma descoberta inesperada quase 2 semanas após a tragédia. Descobriu-se que Danielle havia discado o número de Darrell Priestley 2 vezes após a conversa com Shane. Este fato tornou-se um avanço significativo na investigação. O investigador Wynne imediatamente se dirigiu a McDonough, Geórgia, onde Darrell estava passando suas férias. Darrell concordou com o interrogatório e entrou na sala quase sem demonstrar emoções. No entanto, sua calma foi abalada quando os investigadores apresentaram os registros de chamadas. Sob a pressão das evidências, Darrell admitiu que havia retornado a Danielle por volta das 11 horas da noite para buscar seu telefone supostamente esquecido. Esta explicação revelou quem realmente havia batido na porta de Danielle enquanto ela falava com Shane. Segundo Darrell, ele e Danielle procuraram por seu telefone, e ela ligou para o número dele para localizar o aparelho. Essas ligações explicavam as chamadas curtas registradas nos registros telefônicos. No entanto, os investigadores suspeitavam que Darrell poderia ter deixado seu telefone intencionalmente como pretexto para seu retorno. Eles presumiram que Darrell possivelmente tivesse desenvolvido sentimentos por Danielle e retornado com certas intenções. Esses novos detalhes mudaram significativamente o curso da investigação e focaram a atenção no papel de Darrell nos eventos da noite e seus possíveis motivos. Os investigadores agora precisavam descobrir o que realmente aconteceu depois que Darrell retornou ao quarto de Danielle. Sob a pressão das evidências, Darrell começou a revelar detalhes do incidente. Ele alegou que tudo começou com uma luta brincalhona com Danielle. Segundo suas palavras, ela supostamente caiu acidentalmente. E houve um acidente com um objeto de escritório que representava uma ameaça às vias respiratórias de Danielle. Darrell explicou que entrou em pânico quando viu Danielle tendo dificuldades para respirar. Em vez de pedir ajuda, ele decidiu alterar o ambiente no quarto. Esta versão esclareceu o mistério sobre o objeto de escritório que, segundo especialistas, foi colocado lá depois que Danielle não mostrava mais sinais de vida. Os investigadores suspeitaram que Darrell poderia ter feito isso para corroborar sua versão de um acidente. Em 22 de dezembro de 2009, Darrell Priestley foi preso por envolvimento na tragédia de Danielle. Consciente da gravidade das evidências contra ele, ele confessou sua culpa. Em 10 de janeiro de 2010, o tribunal impôs uma sentença de prisão perpétua. Com base nas evidências coletadas, a polícia reconstruiu os eventos daquela noite. Suspeita-se que Darrell, após retornar ao quarto de Danielle, tenha sido persistente em suas intenções. Quando encontrou rejeição, ele perdeu o controle. Os investigadores acreditam que ele usou força excessiva, o que levou ao desfecho trágico. Os investigadores acreditam que a manipulação do objeto de escritório foi uma tentativa de criar uma versão falsa dos eventos para explicações futuras. Ao perceber a gravidade da situação, Darrell tentou alterar o ambiente no quarto, cobrindo Danielle com seus pertences. O público considerou a sentença uma punição adequada para o crime. Os residentes de Statesboro continuam mantendo uma memória brilhante de Danielle, uma estudante que era amada e respeitada por muitos. A mãe de Danielle encontra conforto no pensamento de quantas vidas sua filha tocou. Ela acredita que era o destino de Danielle ter uma influência positiva na vida de seus amigos. Segundo suas palavras, mesmo após sua morte,
Danielle continua impactando muitas pessoas, além do círculo de sua família e amigos próximos, deixando marcas nos corações daqueles que a conheceram e até mesmo daqueles que mais tarde souberam de sua história.